E hoje eu estou em casa, eu estou até com a Bíblia do pastor hoje nessa noite para fazer essa exposição bíblica, a Bíblia que vocês estão sempre ouvindo aqui, ele ler, né? Também o nosso querido irmão aqui também é Eli, isso. Deus abençoe o irmão Eli, está sempre ajudando o pastor e todos os irmãos aqui na ministração fiel da palavra de Deus. Também o nosso querido irmão ali está no som. Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão aqui, os jovens, estão dirigindo o trabalho e este culto. Para mim é sempre motivo de muita alegria estar no meio de vós, no meio de todos os irmãos. Eu peço para os irmãos nessa noite abrir a Bíblia em Colossenses. O irmão David Lucas já leu aqui umas partes de Colossenses. Essa semana nós estávamos fazendo uma leitura da carta aos Colossenses, expositiva, e Deus tem algumas coisas para falar conosco nesta carta. Vamos fazer uma leitura hoje expositiva de toda essa carta. Algo interessante, irmãos, que eu vi no decorrer dessa carta aos Colossenses, é que no capítulo 4, no último capítulo dessa carta, não que nós vamos ler lá, abre no capítulo 2, mas no capítulo 4, ele fala bem assim que essa carta deveria ser lida em todas as igrejas daquela época. Por onde passasse, essa carta deveria ser lida, tanto em Laodiceia, que era uma igreja vizinha, e também em Colosso, que era para onde a carta é direcionada aos colossenses. Então Paulo está preso em Roma, e lá tem um tal de Epáfras, que era o pastor desta igreja, que vai até Roma pedir alguns conselhos de Paulo, porque lá em Colosso, na igreja em que Epáfras era pastor, existia algumas heresias, alguns judeus cristãos que queriam colocar circuncisão na igreja e a lei, coisas do Antigo Testamento. E ele pede alguns conselhos para Paulo, e é por isso que Paulo envia essa carta aos Colossenses. E Paulo, como autoridade apostólica, ele poderia repreender e colocar a igreja nos trilhos através dessa carta. Então era mais ou menos assim: Epáfras chegou na igreja, falou: tem uma carta aqui do apóstolo Paulo, e está aqui assinada com o punho dele, porque ele dizia no final da carta: eu mesmo, Paulo, assino com meu próprio punho, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele lia a carta aqui e deixava com Paulo resolver, porque muitas coisas aqui batiam naquele povo e eles não queriam aceitar. Eles diziam: é Paulo que falou, viu? Não é eu que falei, que estou falando. Aqui é a palavra do apóstolo. Hoje algumas pessoas têm algumas dúvidas acerca do nome apóstolo, porque a Assembleia de Deus não usa a palavra apóstolo para os pregadores e assim por diante. Mas lá em Efésios diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para ministros, para que assim viesse edificar a igreja de Cristo. Então existem duas espécies de apóstolos: os apóstolos de Cristo, só são aqueles que viram Cristo e que andaram com Cristo, como Pedro, como Paulo, como aqueles João e assim por diante. Esses são apóstolos de Cristo. Esses são exclusivos só naqueles que foram os pais da igreja apostólica, os enviados de Deus. Então esses eram uma carta viva, era uma inspiração de Deus ao escrever as cartas. Eles tinham o poder de doutrinar a igreja, mas hoje não. Hoje temos os apóstolos por aí, mas apóstolos de homens, ou seja, apóstolos da igreja local. Eles só são apóstolos porque foram constituídos por homens que ungiram. Agora aqueles apóstolos de Cristo não, eram homens levantados por Deus. Jesus apareceu a eles, eles andaram com Jesus, eles receberam o sopro de Jesus lá em Pentecoste e assim por diante. Então existem duas espécies de apóstolos. Então Paulo, como apóstolo de Cristo, ele tinha sim autoridade para colocar a igreja na sua doutrina e aplicar a palavra certa naqueles dias que a igreja estava iniciando naquele período. Então é para isso que essa carta aos Colossenses, Tessalonicenses, eu costumo dizer que o apóstolo Paulo, ele fez mais coisas preso do que solto, porque preso ele escreveu as cartas que nós temos em mão aqui hoje. Trafegaram aí muitos séculos e chegou até nós. E Paulo solto, ele pregou, mas nós não ouvimos. Então preso ele fez mais por nós do que solto. Então até mesmo na cadeia Deus tinha um plano para com o apóstolo Paulo, para que as suas cartas viessem atravessar séculos e séculos e chegar até nós hoje. É por isso que ele diz em algumas cartas, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo estando preso agora, alguns não entendem, mas isso coopera, ou seja, mais à frente algumas pessoas vão entender o propósito de Deus com as minhas prisões e com as minhas cadeias. Então a carta aos Colossenses,
do capítulo 1, são 4 capítulos. Eu quero aqui falar o coração da carta, que é o capítulo de número 2, onde ele enfatiza tudo o que ele tem a enfatizar, onde ele prega tudo o que tem a dizer em base para aquela igreja. Para começar, aquela igreja estava sofrendo de alguma coisa lá em Colossos, do tipo de culto a anjos. Algumas igrejas no Brasil tem isso, cadeira para anjo na frente, ninguém senta aqui porque anjos estão vindo aqui. E lá naquele tempo tinha isso também, culto a anjos como mediadores, e também tinha culto a potestades, a anjos e a, vamos supor, espíritos que ficavam nas regiões aqui sedimentares, que Paulo enfatiza como rudimentos do mundo. E ali tinha alguns filósofos também nessa igreja que tentavam desviar a centralidade de Cristo, colocando outras coisas no meio da igreja. Então Paulo está sabendo disso, que Epáfras vai contra ele como estava, e Paulo sabia, porque isso era a seita dos gnósticos, um tipo de gente que queria implantar algo a mais na igreja para tirar a centralidade de Cristo, colocar outras coisas no meio. E Paulo aqui vai enfatizar que Cristo é a suficiência da igreja. Somente Cristo é suficiente a tudo e a todos. Cristo é suficiente, não precisa acrescentar mais nada a Cristo, porque Ele é suficiente para a igreja. Então é isso que ele vai dizer. Vamos aqui ler o capítulo de número 2. Ele começa dizendo assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Ou seja, Laodiceia era uma igreja vizinha, era uma igreja vizinha de Colosso. Ele diz, eu tenho um grande combate. Eu quero que vocês saibam, irmãos, eu quero que vocês tenham a absoluta certeza, e que vocês tenham essa certeza que eu estou combatendo. Eu tenho um grande combate de oração por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, porque pelos que não me conhecem ainda, que não me viram. Eu quero que vocês saibam que eu tenho um grande combate em oração por vocês, estou o tempo todo intercedendo por vocês. Por que, irmãos Augusto? Porque o verdadeiro pastor, pregador, que tem realmente sensibilidade pelo povo, ele não apenas prega, ele está combatendo o tempo todo pelo povo, ele está sempre orando amarguramente, buscando para que Deus venha trabalhar no coração da igreja. E Paulo está querendo dizer, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês abram a vossa mente e saibam que eu estou combatendo por vós, eu estou aqui sempre lembrando de vós e dos que estão em Laodiceia. E o que Paulo pedia em oração? Qual era o sentido? O que Paulo orava? Para que ele orava? Ele diz no verso 2, para que os seus corações sejam consolados, ou seja, para que Deus console os vossos corações. E ele diz mais, eu quero que vocês mantenham a Bíblia aberta, que naquela época era assim, eles abriam a Bíblia e continuavam na exposição bíblica do que o apóstolo, a autoridade da igreja, estava passando para a igreja naquele instante. E ele começa a dizer aqui, estejam unidos em caridade. Eu também oro para que vocês estejam unidos em amor, uns irmãos para com o outro, e que eu quero que vocês também estejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do quê? Do mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Cristo. Eu quero que vocês estejam enriquecidos dessa inteligência, e que não precisem de outras inteligências, porque tinha pessoas pregando outras sabedorias filosóficas, como tem hoje, pessoas que pregam tanto de coisa, livro tal, e ele foge de Cristo, foge de Deus e foge da centralidade. E Paulo está dizendo, eu oro, eu peço a Deus que abra a vossa mente para que vocês cresçam na inteligência do mistério de Deus. Por que mistério de Deus? Porque Cristo é o mistério de Deus naquela época. Eles estavam presos ao Antigo Testamento, e Cristo era como se fosse um mistério que estava oculto, e eles não conheciam. Então agora foi revelado para eles o mistério de Deus, que é Cristo. Então eu peço para que a vossa mente seja aberta para o mistério de Deus, que é Cristo. E ele continua dizendo, olha aqui, o versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso aqui era para repreender aqueles homens que buscavam sabedoria em outras coisas, em filosofias, em outras coisas. Ele dizia, olha, em Cristo vocês vão encontrar todos o que você precisa para ser sábio. Todo o tesouro da sabedoria está escondido em Cristo. Em Cristo estão escondidos tudo aquilo que o homem precisa para adquirir
em Jesus é a suficiência da sabedoria que a igreja precisa adquirir. Em Cristo Jesus estão ocultos, estão escondidos ali. Por isso que eu digo, ninguém nunca vai conseguir adquirir toda a sabedoria de Cristo, porque nele estão escondidos toda a sabedoria da ciência, todos os tesouros que nós precisamos para andar em uma vida reta e santa para com Deus. E agora, irmãos, ele começa a trazer uma advertência acerca das falsas doutrinas. Aqui no versículo 4, ele começa a dizer bem assim: e digo isto, ou seja, eu estou dizendo isso, que Cristo é suficiente e nele tem toda a sabedoria de conhecimento que nós precisamos. Eu digo isto para que ninguém vos engane com outras palavras persuasivas. No versículo 4, eu digo isso para que ninguém vos traga outras palavras que não sejam a de Cristo. E o versículo 5, porque ainda que eu esteja ausente, eu não esteja aí convosco quanto ao meu corpo, porque ele estava preso, contudo em espírito eu estou aí convosco, e eu regozijo-me vendo a vossa ordem, porque a igreja estava em ordem. Ele está dizendo, eu fico feliz porque eu vejo que vocês estão em ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha para você ver, a heresia ainda não tinha penetrado na igreja, mas Paulo estava alertando antes e dizendo, eu sei que vocês estão firmes, vocês não estão devendo a isso, mas eu estou alertando porque os dias estão maus, e eu sei que homens passarão por aí com essas doutrinas, e vocês já ficam cientes. Leiam essa carta, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde irão aparecer esses falsos profetas por aí. Então eu regozijo porque vocês estão firmes. E no versículo 6 ele diz, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo? Olha, como pois vocês receberam o Senhor Jesus Cristo? Aquele tempo que vocês receberam, aceitaram, confessaram que Jesus era o Senhor, assim também andai nele. Agora vocês andam nele. Vocês receberam ele, agora vocês andam nele firmemente. E ele diz no verso 7, como é que eles deveriam andar? Arraigados, olha o versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fortes ensinados, crescendo em ação de graça. Ele fala como se fosse uma árvore que é arraigado os galhos na árvore. Ele fala, assim como vocês receberam Jesus pela fé, agora vocês andam nele como a árvore, ou seja, arraigado na raiz que é Cristo e edificado nele, como essa igreja foi edificada sobre o fundamento aqui. Então Cristo é o fundamento e nós somos edificados nele, ou seja, que o centro de vocês seja o Cristo, que a raiz de vocês seja o Cristo, que assim como a árvore tem os seus galhos arraigados no caule, assim vocês estejam arraigados nele e edificados com base naquela confissão que vocês fizeram em Cristo. Assim como receberam ele, vocês andam nele, não deixem ninguém desviar vocês de Cristo Jesus. Talvez a gente pense, mas isso aqui é com certeza uma mensagem que a gente precisa saber. Mas você sabia que essa mensagem está um pouco fora nos dias atuais? Hoje nós só ouvimos mensagens sobre sonho, lute, batalhe. Hoje, se você pregar a mensagem da cruz em algumas igrejas, algumas pessoas olham para nós e falam bem assim, o que esse paroleiro está falando aí? Eu não estou entendendo. Por quê? Porque estamos desviando um pouco da atenção da palavra verdadeira com palavras humanas. Batalhe, tudo em volta para o homem, o antropocentrismo, e esquecendo que Cristo é suficiente e que nós devemos manter os olhos fixos no nosso fundamento, aonde nós fomos edificados. Ele diz, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fortes ensinados, ou seja, como vocês foram ensinados em Cristo, agora vocês vão crescendo em ação de graça, mantendo seus olhos fixos em Jesus Cristo. Aí no versículo 8 ele manda uma exortação para a igreja. Olha o que ele diz no versículo 8, acompanha aí. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém vos prende aí na igreja, faça presa sua, por meio de filosofia e vã, olha aqui, e vã sutileza. O que é filosofia? A palavra filosofia vem do grego filosofia, ou seja, amar a sabedoria humana, aquele que traz sabedorias humanas a vocês, tirando vocês de Cristo, que aplica outro tipo de sabedoria e não é a sabedoria de Cristo, porque em Cristo estão aqui, como eu disse, todos os tesouros da sabedoria que vocês precisam. Não aceite outra filosofia a não ser a que Cristo é a nossa salvação e
toda a centralidade. Ele continua dizendo, olha, segundo a tradição dos homens, porque era filosofia humana, que eles diziam que existe aqui nessa região anjos que nós devemos cultuar, eram rudimentos do mundo. Olha o que ele diz, ó, segundo os rudimentos do mundo. A palavra rudimentos do mundo é espíritos do mundo, pneuma, espíritos que estão aqui na região, aqueles que são superiores ao homem e que nós devemos prestar continência a ele. Paulo está dizendo, não, Cristo é a suficiência e esses espíritos estão sobre a autoridade de Cristo, ou seja, Cristo manda neles. Então vocês não precisam passar por rudimentos do mundo e não creem nessas filosofias desses homens e que eles estão querendo fazer vocês creem, não. O que é filosofia? É mais ou menos como quem pesca. Você coloca um anzol na água e coloca uma isca, e o peixe está passando por ali, ele olha, ele não vê o anzol que está por debaixo, ele vê a isca, aí ele vai com toda a força, dá um bocado ali naquela isca, e o anzol que está por baixo fisga ele. O peixe, pensando que vai pegar o alimento, ele acaba virando o alimento. Então é isso, a filosofia é um anzol que você pensa que está indo bem, até alimenta, até fala algumas coisas boas, mas sai de fora, esquece tudo, e é para fisgar você e tirar a sua salvação em Cristo, e você acaba se perdendo. Então ninguém te faça presa sua, não seja prendido por ninguém através de filosofias humanas. Tenha cuidado com isso, Paulo está dizendo, muito cuidado. E ele continua dizendo, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza. É bem sutil, bem enganoso, como disse, um anzol mesmo, bem capado, segundo a tradição dos homens, vem de pai para filho e tal, e segundo os rudimentos, espírito no mundo, e não segundo Cristo. Isso não é segundo Cristo, eles não ensinam Cristo, eles fogem de Cristo e colocam outra coisa no lugar de Cristo. E ele começa a dizer, no versículo 9, porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa palavra aqui é muito linda. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, todos os anjos, espíritos, todos eles foram criados por Cristo. Então em Cristo e através de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então não cultue a coisas que dizem que são divinas. Cristo, nele é a centralidade da divindade, ele merece toda a adoração e nele habita toda a plenitude da divindade. E ele diz no verso 10, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principados e potestade. Olha, e em Cristo você não precisa se preocupar, porque vocês estão perfeitos nele, porque ele é a cabeça, ou seja, de todo principados e potestades estão sujeitos a ele. Porque vocês estão cultuando principados e potestades aí nos lugares celestiais, rudimentos do mundo, sendo que Cristo é o cabeça de todo principados e potestade, e vocês podem chegar diretamente a ele. No verso 11, ele começa agora a falar sobre aqueles que queriam circuncidar os gentios. Ele diz, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo vocês estão circuncidados. A circuncisão nós sabemos que era uma marca no homem, para que todos soubessem que aquele homem era da raiz dos judeus, ou seja, da marca feita com Abraão. Eles sabiam que a marca era na carne, e ele está dizendo, eu não sou mais circuncidado na carne, nós não temos marca na carne, a nossa marca é aqui, a de Cristo, é espiritual, ou seja, é no batismo. Quando você é batizado e você é levantado, os anjos olham, os demônios olham, e eles veem quem é de Cristo ou não através da marca do batismo. Então não precisa homem ver que vocês são circuncidados na vossa carne, mas Deus que está no céu circuncidou vocês em Cristo Jesus. É o que diz no versículo seguinte, 12, sepultados com ele no batismo. O batismo era uma circuncisão, uma marca. Nele também vocês ressuscitaram, ou seja, o novo homem ressurgiu pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Agora vocês são um novo homem. Era mais ou menos como o seguinte: naquela época existiam muitos escravos, muitas pessoas que trabalhavam para os seus senhores. Então o patrão mandava em tudo. Deixa eu pôr aqui essa marquinha para poder marcar aqui esse versículo. O patrão mandava em tudo no seu senhor. O senhor, ele mandava em tudo, quer dizer, sobre o escravo. Vai fazer isso, o escravo ia. Vai fazer aquilo, o escravo ia. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Antigamente o nosso senhor era o pecado, e nós fazíamos tudo para obedecer o pecado.
pecado. Nós fazíamos tudo para obedecer o pecado que era o nosso Senhor. O homem vivia para o pecado e para obedecer